Vamos lá. Então, eu queria falar hoje sobre 3 relacionamentos que você tem que acertar na sua vida. 3 relacionamentos que você pode já, a partir de agora, essa é a hora certa, é a fase certa para você começar a acertar isso. E se você acertar isso, para o resto da vida você vai estar bem. Bagunce um desses 3 relacionamentos e você vai ter problemas a vida inteira. Então, vamos lá ao primeiro dos 3 relacionamentos. O primeiro relacionamento que você tem que acertar na sua vida é o seu relacionamento com seus pais. Você tem que aprender, eu não sei que tipo de pai ou mãe você tem, se você tem pai ou mãe, alguns de vocês podem talvez estar até sendo criados por avós, outros parentes, enfim. Não sei a sua situação. Mas todo mundo nasceu de alguém, certo? Você tem um pai biológico, uma mãe biológica, quer você esteja com eles ou não, todo mundo tem um pai biológico, uma mãe biológica e alguém que lhe criou. Você precisa fazer as pazes e cuidar do relacionamento que você tem com eles. O que eu quero dizer com isso? Se você tem ótimos pais, bons pais, pais que cuidam bem de você, que dão o que você precisa, etc, etc, então é mais fácil. É mais fácil porque tudo que você precisa fazer é ser grato e obediente. Não é tão difícil assim. Você consegue. Ser grato quer dizer reconhecer que o que você tem, muitos como você não tem. Então, o reconhecimento, poxa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém que cuida de mim, que faz o melhor por mim. Esse reconhecimento, essa gratidão, é algo que vai te fazer muito bem, porque você vai ser um jovem maduro, não mimado, não um jovem que está sempre reclamando do que não tem, do que falta. Como, infelizmente, nós temos muitos jovens, às vezes, que têm tudo, mas reclamam do tudo que têm. E outros que têm pouco, mas sabem apreciar o pouco que têm. E a questão não é sobre o material, a questão é sobre a atitude do espírito. Porque você pode ser grato pelos seus pais, mesmo eles não podendo fazer muito para vocês, mas dentro do que podem, fazem o melhor. Então você ser grato e você ser obediente já vai ser uma ótima recompensa e facilitar esse relacionamento com vocês, entre vocês. Então você precisa acertar o seu relacionamento com os seus pais. Novamente, se os seus pais fazem um bom trabalho com você, então apenas seja grato e obediente. Mãe, obrigado. Pai, obrigado. Você agradecer seu pai, você agradecer sua mãe. Você um dia chegar em casa e você olhar a casa pronta, o seu quarto arrumado, a comida na mesa e você falar assim, poxa mãe, obrigado. Poxa pai, obrigado. Isso aí, para você pode parecer bobagem, mas para sua mãe que trabalha todo dia, seu pai trabalha todo dia, muitas vezes não recebe nenhum reconhecimento fora de casa, ser reconhecido dentro de casa é muito importante para eles. E ser obediente também, não há complicação nisso. O maior desafio é para você que talvez tenha mãe ou pai com problemas, um pouco difícil, né? Um pouco pai ou mãe com problemas, como eu tive. Pai e mãe que até os meus 12 anos foram ok. Né? Assim, trancos e barrancos, mas até os 12 anos foi tudo bem. Aí, quando o trem saiu dos trilhos, meu pai traiu minha mãe e saiu de casa, aí a coisa complicou. Aí fica difícil porque você está acostumado a ter as coisas nos seus devidos lugares e, de repente, tudo vira de pernas para o ar. Como assim o pai tem outra mulher? Como assim eu cheguei em casa e a mãe está chorando? Como assim o pai saiu de casa para morar com outra família? Com quem? Quem é essa família? Não é? Então, assim, o mundo vira de pernas para o ar.
E isso é um pouquinho mais difícil, mais desafiador, porque você está acabando de chegar na vida, você está acabando de começar a descobrir a vida e já está assim um tormento completo na sua casa. Eu passei por isso. Mas até isso tem o seu lado bom. Qual é o lado bom? Se eu não tivesse passado por isso com os meus pais, eu não estaria aqui. Você pode ter certeza disso. Eu não teria corrido para Jesus. Eu só vim para Jesus por causa dos problemas na minha família. Então foi bom, foi excelente para mim ter passado aqueles problemas, porque eu me apeguei com Jesus. E também foi bom para mim porque eu amadureci antes do tempo. Eu amadureci antes da idade. Porque os problemas fazem isso com a gente. Quando você passa por dificuldades na sua casa, você acaba tendo que amadurecer. A gente encontra hoje jovens da idade de vocês que às vezes acabam tendo que fazer o papel da mãe e do pai. Jovens da idade de vocês que às vezes têm que cuidar de irmãos mais novos. Jovens como vocês que às vezes têm que cuidar da mãe, têm que cuidar do pai, que está com a cabeça virada, que está, enfim, fora de si. E você tem que assumir uma postura que não era para você assumir, mas as circunstâncias pediram isso de você. Então você acaba tendo que amadurecer mais rápido, antes do tempo. Isso acaba sendo bom para você lá na frente, como foi bom para mim esse amadurecimento. Então, mas o que não vai ajudar você é ficar com raiva do pai, raiva da mãe, ódio, ficar com tristeza, deixando os problemas da sua casa sugarem você e você ficar pior do que eles. Você tem que ser forte. E aí entra o segundo relacionamento, que é o seu relacionamento com Deus. Como suportar, como sustentar, por exemplo, um lar atribulado, problemas que você tem talvez com irmãos, com mãe, com pai, com avós, situações familiares que são difíceis. Como você pode suportar se aqueles que eram supostos a te dar ajuda, te dar apoio, estão caindo, estão desmoronando? Aí é que você tem que se apegar com Deus, que foi o que eu fiz. Aos 13 para 14 anos, quando eu cheguei à igreja, eu me apeguei com Deus. E aquele salmo, que é um salmo, deve ser um dos salmos favoritos seus. Você deve ler esse salmo sempre, especialmente quando você estiver sentindo assim meio desamparado, meio perdido na sua casa, na sua família. O Salmo 27. Vamos ler aqui o Salmo 27, se você tem a Bíblia aí. O que diz esse salmo para você lembrar? Eu vou ler só alguns versículos, não vou ler todo, porque é muito longo, mas começando já, ele já fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Você que tem medo, você que tem ansiedade, frio na barriga, sabe, aquela insegurança, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois? Eu me lembro de sentir isso. Meu Deus, meu pai foi embora, o que vai acontecer agora? Minha mãe não tem emprego, meu pai está com a cabeça virada, o que vai acontecer? O medo, a insegurança entrava no nosso coração. Mas aqui fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Você sofre bullying? Se você sofrer bullying algum dia, está aqui a palavra. Quando os malvados,
meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E lá no versículo 10, ele diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o quê? O Senhor me recolherá. O Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, pelo caminho direito, o caminho certo, por causa dos meus inimigos. Então, aqui o salmista está falando: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai me recolher. É aí que você se apega com Deus, quando você percebe que aqueles a quem você se apegaria, ou deveria se apegar, estão caindo eles mesmos. Então você se apega com quem? Com Deus. Eu me apeguei com Deus. Esse relacionamento que eu aprendi a desenvolver com Deus foi o que me sustentou na minha juventude, me sustentou durante todos os anos que eu enfrentei problemas na minha casa e a minha vida inteira, naturalmente. O meu relacionamento com Deus, que é o relacionamento que você pode ter, não importa quem você é. Você pode, quando você fecha lá a porta do seu quarto, quando você fecha lá a porta do banheiro ou na sua cama, à noite, quando ninguém está olhando, você pode ir lá falar com Deus sobre o que você quiser, o que você estiver passando, o que você estiver vivendo, e você pode falar com Ele, pedir a Ele direção, proteção, força, e Ele vai te ajudar. Ele vai te guiar, Ele vai te orientar. O que é que você deve fazer? Ele vai mostrar o que você tem que fazer. Então, esse relacionamento com Deus, de dependência de Deus, é claro, dos três é o principal, porque dos três é o que vai dar a sustentação aos outros dois, na sua vida e todos os outros demais. Amém? Então, primeiro relacionamento que você tem que acertar é o seu relacionamento com seus pais. Você quer eles sejam bons pais ou quer eles tenham problemas, você olhar com bons olhos, você perdoar, você não guardar mágoa, não ficar culpando, acusando: ah, a senhora é ausente, minha mãe é ausente, meu pai é ausente, meu pai isso, meu pai aquilo. Esse ódio, essa raiva só faz mal a você. Eles podem até ter errado com você, mas você não deve errar com eles. Amém? Você não deve errar com eles. Eles erraram com você, que Deus, ore por eles, que Deus toque no coração deles para eles se despertarem. Mas você não precisa errar com eles, porque eles erraram com você. Guarda o seu coração. A palavra de Deus deixa um dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na terra, te prolonguem os dias. Ou seja, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é fazer o que é certo por eles. Faça o que é certo. Faça a sua parte. Quer o que eles façam para você de bem ou não, você faz a sua parte. Porque se você honrar seus pais, então isso vai refletir bem na sua vida. É você que vai ganhar com isso. Amém? Então, relacionamento com os pais. Segundo relacionamento com Deus. Esse relacionamento você desenvolve, como eu falei, com oração, você vivendo, aprendendo a falar com Deus sobre tudo, todos os dias. Qualquer situação que você está vivendo, leva para Deus em oração. Acorda de manhã, vai dormir à noite, está passando uma situação difícil, fala com Deus e também ouça a voz de Deus. Como é que você ouve a voz de Deus? Não há relacionamento sem comunicação, sem diálogo. Então, para ter relacionamento com Deus, você tem que falar com Ele, mas você tem também que ouvi-lo. Como é que você ouve? Como nós acabamos de fazer, lendo a palavra dele. Lendo a palavra. Você lê a palavra, medita na palavra, sempre, e Deus está falando com você através da palavra. Quando você receber o Espírito Santo, se você ainda não recebeu, então o Espírito Santo também vai falar com você. Ele vai falar com você, e olha que legal, ele vai falar por você. Ele vai falar com Deus por você. O Espírito Santo vai interceder
por você diante de Deus. Coisas que nem você sabe pedir, nem você sabe falar com Deus, o Espírito Santo, como um bom amigo que te pega pelo braço e fala, vamos lá que eu vou falar com seus pais para você, eu vou falar com um professor para você, te pega pelo braço e vai lá e fala por você, assim o Espírito Santo fala com Deus por nós. Por isso você precisa priorizar o batismo no Espírito Santo. Aí você tem relacionamento com Deus. Amém? Terceiro relacionamento. É o relacionamento que você precisa ter com você mesmo. Esse é eu diria, ainda mais complicado do que o com seus pais. Porque você está numa fase, adolescência, acho que a gente falou um pouquinho lá no Ibirapuera sobre isso. Você não é criança e você não é adulto. Você saiu da infância, mas ainda não chegou na vida adulta. Então você está nessa transição. Então essa fase de transição, de descoberta, é uma fase de muita confusão, de muitos porquês, de muitos o que é isso, o que é aquilo. Ao mesmo tempo que você tem uma certa inocência, uma certa ingenuidade, você não sabe de muitas coisas, é fácil você confiar que tudo é aquilo que se vê e nem tudo é o que se vê. Ao mesmo tempo, você é bem confuso, porque são muitas informações que vêm de todos os lados na sua cabeça. E isso reflete da forma que você se vê, a forma que você olha para você. Então, por isso que muitas vezes você começa a desenvolver complexos com o seu corpo nessa idade. Complexos com o corpo, por quê? Porque o seu corpo está também em transformação. Você está saindo do casulo e virando borboleta, mas por enquanto é larva. Não é? Você olha assim, você olha as borboletas e fala, não sou tão bonita quanto a borboleta, mas vai ser. Você é uma larva em transformação, e aí você pensa que esse é o seu estado final. Não é o seu estado final. Você está crescendo. Todos vocês serão borboletas. Amém? Então, fisicamente, aí vem aqueles comentários, né, maldosos na escola. Ah, seu cabelo, seus olhos, seu nariz, seu ouvido, seu isso, seu aquilo. Aí você começa a achar que você é feia, que você é feio, que você é magro, que você é gorda, que você não sei o quê, baixo, alto. Nada disso é permanente. Vocês, lembre-se, vocês estão em transição. E o seu guarda-roupa não te deixa esquecer disso. É ou não é verdade? Seu guarda-roupa está sempre mudando, porque eu lembro que nessa idade a roupa não durava muito, porque o corpo estava crescendo. Então, não fique ligado nessas coisas, se comparando, não é? Você se comparando. Você tem um péssimo relacionamento com você mesmo quando você fica se comparando com outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Você é uma pessoa única, você pode ser até gêmeo, mas você é uma pessoa só, diferente. Não existe pessoa igual a você no mundo. Deus criou assim, Deus não criou robôs, graças a Deus. Nós não somos iguais a ninguém, você é único, e isso é bom, não é ruim. Se todo mundo fosse cópia dos outros, idêntica, não seria o mundo que é. Então Deus fez todos diferentes. Você tem uma única impressão digital, seu olho é um único, não é? Tudo que você tem, o seu DNA é único, tudo que Deus criou sobre você é único, a sua voz é única. Não existe voz igual à sua, não existe digital igual à sua, não existe olho igual ao seu. Existe parecido, mas não igual. Deus criou todo mundo único, singular. Então, você tem que olhar para quem? Você tem que olhar para você. Não é olhar e se comparar com outra pessoa, porque como é que você vai pegar uma banana e uma maçã e comparar as duas? Dá para comparar? Não, são frutas, mas são diferentes. Não dá para comparar. Da mesma forma, você não pode ficar se comparando com outras pessoas,
ficar olhando e querendo imitar outras pessoas, porque você quer imitar alguém que não é você. Não vai caber, não vai servir bem para você. O que é que você tem que fazer? Quando eu falo o seu relacionamento com você mesmo, você tem que aprender a se relacionar com você mesmo, eu quero dizer, você tem que aprender a gostar de você, em primeiro lugar. Se você não gosta de você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar implorando para alguém gostar. Você vai implorar, você vai ficar mendigando para alguém gostar de você. Aí sabe o que você vai fazer? Eu conheci uma pessoa que ela fazia o seguinte, na escola, ela pegava o dinheiro que os pais davam e lá na escola ela comprava lanche para os outros. Ela dava presente, pegava as coisas dela e dava para os outros colegas, só para aquela amiga ficar com ela um pouquinho. Ela era tão carente que ela tentava comprar a amizade, comprar a amiga, dando, às vezes pagando, pago o lanche para você sentar comigo e comer o lanche comigo no recreio. Quer dizer, isso aí é amiga? Isso é amiga? Não é amiga. Amiga que senta com você só porque você está pagando o lanche, não é amiga. É aproveitadora. Não é amiga. Mas por que essa jovem fazia isso? Porque ela não gostava dela mesma. Ah, mas eu não queria ficar sozinho, todo mundo falava que eu era sozinho, que eu era a estranha da escola, a estranha da classe. Ué, que importa o que os outros falam? Ela não tinha uma opinião boa a respeito dela. Ela achava que ela só tinha valor aos olhos dos outros se ela fosse igual às outras pessoas. Quer dizer, ela não gostava dela mesma. Então, quando você não gosta de você, você vai ficar implorando para alguém gostar. E para implorar alguém para gostar de você, você vai fazer coisas que você não deveria fazer. Você vai se diminuir. E é aí que as pessoas não vão gostar mesmo de você. Porque a gente não costuma gostar de quem se diminui, de quem mendiga atenção. A gente não costuma gostar. A gente despreza quem se diminui. Então você tem que olhar para você e aprender a gostar de você mesmo. Como é que eu vou gostar de mim, bispo? Como é que eu vou gostar de mim? Eu sou assim, eu sou assado. Primeiro, quem falou que você é assim ou assado? Você é mesmo assim ou assado? Ou você ouviu alguém falar que você é assim ou assado? E acreditou? Você tem que se olhar pelos olhos de Deus. Deus te vê como filho, como filha. Deus vê você com valor, o mesmo valor que Ele deu ao Senhor Jesus, Ele dá a você. Você sabia disso? Você sabia que você tem o mesmo valor para Deus que Jesus tem? Você talvez ache que é um qualquer, mas a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiro? Sabe o que é co-herdeiro? É herdeiro junto, é o herdeiro do mesmo valor. Quer dizer, se eu tenho um irmão e nós temos um pai, e esse pai deixa uma herança para nós, e a herança é de 100, então nós somos co-herdeiros, cada um vai ganhar quanto? 50. Nós somos co-herdeiros com Cristo, quer dizer, nós temos o mesmo valor para Deus que Jesus tem. Olha o valor que Ele nos coloca. Por isso Ele pagou o sangue do Filho dele. Foi elas por elas. Foi Jesus por você. Amém? Então, você tem que se olhar e dizer, poxa, eu não sabia que eu era tão precioso, tão preciosa para Deus como eu sou. Isso você descobre lendo aqui, ó. Isso você descobre no seu relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, você passa a descobrir que você tem valor. E porque você tem valor, e quem determinou o seu valor não foi você, não foi a mãe, o pai, foi Deus. Se você tem valor determinado por Deus, então que importa se alguém fala que você não tem valor? Que importa? Qual o seu nome? Ana Caroline. Ana Carolina. Se é tua amiga? Qual é o teu nome? Isabela. Se a Isabela falar, Carolina, você é feia.
que importa se a Isabela fala que você é feia? Se você conhece Jesus e ele diz que você é filha dele e tem tanto valor para ele quanto ela. Se ela falasse isso para você, você tinha que pensar assim: poxa, Carolina deve estar mal hoje, deve estar tendo um mau dia. Senhor, perdoa ela, tem misericórdia dela. Amém? Mas não trazer a palavra dela para o seu coração. Por quê? Se você se ama, se você ama Deus e conhece o seu valor, tem um bom relacionamento com você, então você sabe que você é única, você é linda aos olhos de Deus e não importa o que ela fala ou qualquer pessoa fala. Compreendeu? Sim ou não? Assim tem que ser o seu relacionamento com você. Porque se você não tiver esse respeito por você mesmo, você não se cuidar, não se amar, não respeitar a si mesmo, você não vai se comportar de forma que os outros te respeitem. Antes dos outros nos respeitarem, a gente tem que se respeitar. Uma pessoa que se respeita, ela não aceita ser tratada de qualquer forma. Não é? Quando você ouve alguém falar assim, por favor, não fale assim comigo. Quando você vê uma pessoa sendo maltratada e alguém chega, essa pessoa que está sendo maltratada, fala para quem está maltratando, não fale assim comigo. Se você quiser conversar comigo, por favor, abaixe a voz, não fale assim comigo. Essa pessoa está se respeitando, ela sabe o valor dela, e a outra, para continuar conversando com ela, vai ter que se enquadrar num comportamento de respeito. Ou seja, para ela ser respeitada por alguém, ela teve que se respeitar. Compreendeu? Se você não se amar, você vai se humilhar, se diminuir para um namorado, para uma namorada. Você vai ficar mendigando com pires na mão, você vai ficar com pires na mão para alguém te dar uma migalha. Você vai ser um mendigo de afeto, um mendigo de amor, de atenção. Por favor, me dá atenção, por favor. Você vai ficar sempre mendigando, porque você não olha para si com bons olhos. Mas quando você se trata como Deus ensina, que você é uma pessoa de valor aos olhos dele, então as pessoas acabam vindo até você e tendo prazer de estar com você. Você atrai boas amizades. Amém? Então, o seu relacionamento com você envolve você se ver com bons olhos, você não ficar preocupado com as opiniões dos outros, o que os outros falam, o que os outros pensam, não muda quem você é. Não pode mudar quem você é. Amém? Pensa bem de mim? Legal. Pensa mal de mim? Fica à vontade. Você pode pensar o que você quiser. Muda o que eu sou? Não. Amém? Você gosta de mim? Você diz, bispo, eu gosto muito do senhor. Legal, obrigado. Você diz assim, bispo Renato, eu não suporto o senhor. O que eu posso fazer? Muda quem eu sou? Não muda nada. Eu logo vou lembrar, poxa, mas pelo menos Jesus gosta de mim. Amém? Pelo menos Jesus gosta de mim, a minha esposa gosta de mim, tem outras pessoas que gostam de mim. Se você não gosta de mim, o que eu posso fazer? Eu não preciso que todo mundo goste de mim. Você precisa que todo mundo goste de você? Acostume-se com isso, porque o mundo inteiro não vai gostar de você, não gostou nem de Jesus. Vai gostar de você? Você acha que o mundo inteiro vai gostar de você? Então, não se preocupe, não. Gostar de si mesmo é saber, seu valor não muda porque as pessoas gostam ou não gostam de você. Seu valor já está determinado, já foi determinado por Deus. Seu valor já foi definido quando Jesus morreu lá na cruz por você. Ele determinou o teu valor ali. É definitivo, isso não muda. Aceite esse valor. Viva esse valor. Amém? E assim, você então vai ser uma pessoa que não vai ficar aí atrás de ninguém, tentando comprar amizade, tentando se sentindo mal por se comparar com alguém, se sentindo mal porque alguém falou mal de você, porque a sua rede social não tem lá tantos seguidores, porque as pessoas não curtiram muito a sua foto. Isso não tem nada a ver com quem você é. Quem você é está definido muito antes de existir Instagram, Facebook, TikTok, o que for.
essas coisas não definem o valor de ninguém. Amém? Então, quais são os 3 relacionamentos? Com seus pais, com Deus, com você. Se você tiver essas 3 coisas resolvidas dentro de você, você vai estar tranquilo. Sua vida vai, passo a passo, crescer, desenvolver. Você vai passar as lutas que vierem, mas você não vai se desesperar, se descabelar por elas. Rapidamente vai passar essa fase da sua vida. Você daqui a pouquinho é um adolescente mais maduro, 18 anos, 20 e poucos anos, um adulto, e você vai olhar para trás, como eu olho para trás hoje, e eu falo assim, poxa, meu Deus, graças a Deus pelo que eu passei, graças a Deus por tudo que aconteceu na minha juventude, e porque o Senhor entrou na minha vida e me apontou o caminho certo para eu poder andar no caminho certo e não desviar para as coisas erradas. Então você vai ter essa alegria também muito em breve. Amém? Tá claro? Qual o salmo que você tem que ler sempre? 27. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E o versículo 11 diz o quê? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. São muitos inimigos que você tem, muitas coisas que tentam desviar você do seu caminho. Então, ensina-me. Você pede a Deus para te ensinar e você não vai cair na armadilha dos seus inimigos. Tá certo? Vamos ficar de pé, por favor, fazer a oração.